Sou Flávio Calazans, novamente, dessa vez falando do restauro de uma antiguidade. Essa espada que nós vimos no vídeo anterior, no Faz Tempo, foi restaurada por mim, com a ajuda da minha esposa e de alguns amigos, para que ficasse mais apresentável. Ela foi adquirida no antiquário há bastante tempo e, somente comentando, a lâmina deu bastante trabalho, foi mais trabalhoso, foi a lâmina, estava bem danificada, coberta de ferrugem, ela tem marcas, ela está cheia de marcas de uso, porque é uma espada antiga. E aqui nas partes da espada, essa parte é interessante comentar, essa empunhadeira. A empunhadeira também é chamada guarnição, ou guarda-mão, ou guarda. E a maioria das espadas da época dela, do século 17, 16, 17, elas têm uma bola aqui, que é uma concha, chamada concha ou copo. Quem viu o filme do Zorro viu essa espada. Ela tem, ou os Três Mosqueteiros, elas têm essa concha. Que a mão entra dentro, né? A mão entra dentro dela, o protetor da mão, por isso que é uma... porque a outra lâmina vindo, ela vai bater nessas peças. Essa aqui é uma peça feita por um armeiro mais cuidadoso, mais trabalhoso. Se você observar bem, ela é feita de anéis. O termo mesmo é anel, na metalurgia. Quando a lâmina da outra espada escorrega por ela, ela é detida por esses anéis. Vê que é um padrão bem complexo de anéis. E o objetivo deles, bem como esse que protege os dedos, é impedir que uma lâmina acerte, ferindo a mão, a pessoa não pode continuar a luta. Ou essas partes aqui onde ela desliza, a lâmina do outro adversário desliza nelas. É um padrão bem intrincado. Esse aqui ela pode prender a lâmina do adversário para um movimento mais brusco. O metal desse é mais duro, inclusive. Eu pensei que era cobre, mas pode ver que ele ficou ouro velho. Então, o cobre trabalhado ou o bronze principalmente, para ficar com a formato, essa colorização, permite esses formatos e a colorização a dourada, o bronze. Mas não é nenhum dos casos. Aqui não pudemos identificar o que foi uma liga de metal tão dura quanto da espada, que é de ferro, por isso ela estava enferrujada. E essas são as partes da espada. Essa parte são os anéis, ou guarda-mão, ou copo. No caso dessa são os anéis. Essa parte é o cabo, que é de madeira, e essa parte, essa bolinha que já está racha, seria o pomo, ou maçã, que é a parte que faz a ligadura entre o metal da espada, ou a empunhadeira, ou a guarnição, ou os anéis, e o próprio cabo. Deu bastante trabalho, mas deu muito gosto. Todas as pessoas que pegam essa espada têm uma reação muito interessante, gostam. É uma sensação gostosa de pegar. Ela é agradável. Além da beleza dos anéis, ela tem alguma coisa muito agradável nela. Ergonômica. O que todas essas espadas eram ergonômicas, né? Instintivamente ergonômicas. O que é interessante, dizem os antigos que as espadas algumas espadas desenvolviam almas. Há muitas lendas japonesas sobre isso, principalmente nas katanas japonesas. Mas essas espadas com alma ganhavam nomes, e elas davam sensações em quem pegava. Um objeto que é muito usado, que ou foi feito com uma alma presa, que aí é a magia negra, ou que desenvolveu uma vontade, uma espécie de pequena alma, lembrando que, como dizia São Francisco de Assis, irmão lobo, irmão sol, irmão lua, irmão metal, irmão madeira, todas as coisas são obra de Deus, então todos somos irmãos. Então todos temos um tipo de alma, de essência, como Platão até dizia, Aristóteles dizia, a alma vegetal, a alma animal, a alma humana, que equivale às três figuras da deusa Pito, que é o macaco, o cão e o homem. Bom, mas voltando aqui, as espadas com alma são muito famosas na literatura. Você deve lembrar a primeira espada com o nome, como é Excalibur, a espada que o mago Merlin deu para Uther Pendragon, e que depois foi usada pelo filho do Uther, o Arthur, a história de Merlin e Arthur com a Excalibur. A segunda espada famosa é a Rígia, Durandal. Durandal era a espada de Rolando, dos 12 pares de França. Também é a espada Gnar, que era aquela que Odin enfiou no carvalho e que o Sigmund conseguiu retirar do carvalho, muito similar à história do Arthur, né? E que essa espada depois ela é quebrada e o filho do Sigmund, Siegfried, é que vai refazer essa espada, usando o próprio metal da espada numa metalurgia, como um ferreiro. Então, esse trabalho dos ferreiros armeiros é o de produzir essas armas. Normalmente elas seguem um padrão sob encomenda do tamanho do braço da pessoa, e elas são uma extensão do braço, elas têm o mesmo comprimento do braço, e no caso dessa seria uma pessoa de pequeno porte, porque é uma pessoa pequena. No braço, se você vira assim, né? Se ela foi feita sob encomenda. Como assim braço? Não entendi. O tamanho do braço do antebraço ou dos dois o braço juntos? inteiro.
O tamanho do braço, do osso até a mão, é o tamanho que seria a lâmina. Então, Sim. se observar, ela não tem corte. Eu posso colocar, ela dá um pouco menos do que o meu. Eu tenho que dobrar, se eu dobrar o meu... A Dobrar sua o, espada teria que ser um pouco ela maior, teria que é ser isso? uns 4 centímetros maior, para dar o tamanho exato da ponta dos dedos até o ombro, até o osso do ombro. Essa daqui é uma pessoa um pouco menor, e ela tem um problema de balanço interessante, que quando você dá um golpe em diagonal, ela abre para fora, ela desvia o golpe, tanto para um lado quanto para o outro. Ela é mal balanceada. Mas para um golpe central, ela aumenta a força. Então, provavelmente, é uma pessoa de pequeno porte e não muito musculosa, não muito forte. Então, com isso, a gente tem o restauro dessa espada, que agora eu vou colocar em exposição, que foi adquirida numa feira de antiguidades. Estamos lembrando do vídeo anterior, nós falamos da Feira das Pulgas, em Paris, falamos da Feira da Ladra, em Portugal, daquela Feira de Londres, Porto Belo, a Feira de Firenze, na Itália, a Feira do Rolo, em Santos. Então existem várias feiras, a Feira do Imbu, várias feiras de arte, vários antiquários que trabalham com essas armas antigas. A ideia era ter esse restauro, porque foi uma espada, quando eu vi, eu me apaixonei por ela. A namorada que estava comigo na época também, pegando a espada, teve essa sensação. E todas as pessoas que pegam essa espada simpatizam muito com ela, gostam dela. Isso é bem interessante, porque sai completamente do que deveria ser uma espada, que é uma arma, é algo para ferir, para machucar, para agredir. Então é isso, o restauro da espada, que ficou agora com o ouro velho e o metal bem brilhante. Várias marcas de uso, você pode observar, olhando a lâmina, no brilho da lâmina, ela tem marcas de uso, muitas marcas de uso, algumas até mais fortes, mais fundas, que não deu para tirar na lixa do ferrugem. Nós achamos que era só ferrugem, não era, eram marcas mesmo de uso. Ela está sem corte, porque ela já foi encontrada sem corte e vai ser mantida sem corte para ser menos agressiva, para as crianças não pegar e furar o olho uma da outra. Furar o olho até dá, mas cortar o pescoço uma da outra vai ficar mais difícil. As espadas são ligadas na magia e no baralho. Lembra do baralho? Copas, ouros, espadas. Elas são relacionadas ao elemento ar. Porque elas, quando movem-se no ar, elas fazem... Elas silvam. Que o silvo é o elemento do ar, é aquela fadinha, que são as formas elementais do ar. Depois a gente vai falar sobre o baralho, sobre os 4 nomes, as 4 letras do nome de Deus e essas 4 naipes, os 4 naipes do baralho e como eles se enquadram nisso. Mas é basicamente isso. Flávio Calazans e a sua espada, a espada de Calazans.